Bem-vindos a mais um Pick of the Week, essa sessão exclusiva do canal Primeiro Respira, de atualizações científicas e embasamento de condutas guiadas por evidências. Esse é o nosso episódio 18 e antes de prosseguir para o vídeo, não se esqueça de seguir o canal e ativar as notificações para você ficar por dentro sempre que a gente trouxer novidades por aqui. O artigo de hoje, ele vai falar sobre o teste de exercício cardiopulmonar, ergospirometria, em pacientes da Covid-19, 3 meses depois, nesse follow de 3 meses. Se você quiser saber mais sobre esse teste, que é amplamente realizado na avaliação de pacientes com doenças cardiorrespiratórias, você pode clicar aqui na tag do vídeo para ir direto para o nosso outro vídeo falando mais sobre esse teste, sobre métodos e sobre implicações terapêuticas dessa avaliação. Então, vale a pena. E se você também quiser saber mais sobre as consequências da Covid-19, num outro paper que a gente trouxe já aqui no Pick of the Week, que analisou esses pacientes em relação à função pulmonar 3, 6, 9, 12 meses depois da alta hospitalar, você também pode ir no tag colocado aqui em cima para você conferir os resultados também desse outro paper. Bom, esse estudo, ele foi realizado, né, foi um estudo multicêntrico realizado em instituições da Itália, nas cidades de Gênova, Veruno Novara e Milão, e também com uma instituição locada na Finlândia. Até julho de 2021, a gente teve apresentação aí de um número caótico de mortes, então mais de 194 milhões de casos confirmados e mais de 4 milhões de mortes no mundo todo pela Covid-19, que é uma doença respiratória, né? Mas que tem sim implicações cardiovasculares importantes, né? Tanto desenvolvidas após a doença, como também com uma marcação de pior prognóstico em pacientes que já possuíam diagnóstico clínico antes de serem contaminados pelo SARS-CoV-2. Na fase crônica da Covid-19, as principais preocupações são o desenvolvimento da doença intersticial pulmonar, então a fibrose pulmonar por conta do comprometimento de parênquima, e também, né, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares a longo prazo desses pacientes, a médio e longo prazo. Então, a importância desse estudo como uma forma de avaliar a capacidade funcional pulmonar e cardíaca de pacientes da Covid-19 sobreviventes, realizando o teste de exercício cardiopulmonar depois de 3 meses da alta hospitalar. Além disso, né, identificar as características clínicas e de base associadas ao pior desempenho no teste cardiopulmonar de exercício e determinar a segurança e a tolerabilidade desse teste, dessa avaliação para sobreviventes da Covid-19 e também para a equipe médica executora dessa avaliação. Se você quiser saber mais sobre os métodos desse estudo em detalhes, vai lá no nosso canal do Telegram, Primeiro Respira, que você vai ter acesso ao artigo em PDF na íntegra. Bom, em relação às características da amostra, os 200 pacientes dessa coorte foram divididos em 2 grupos. Aqueles que apresentavam VO2 pico abaixo de 85% do predito, e aqueles que apresentavam VO2 pico acima de 85% do predito. E o que chama atenção nessa tabela é a primeira coisa, né? A alteração metabólica desenvolvida pela Covid-19 ou mantida ou piorada em pacientes que já apresentavam diagnóstico de diabetes. Então, a taxa de pacientes com diabetes, que é diferente entre os grupos, né, de uma maneira significativa, é maior no grupo com mais baixa capacidade funcional. Além disso, os pacientes com menor capacidade funcional fizeram mais uso de oxigênio, e aqui eu chamo a atenção que na tabela esse número está invertido,
o 14 e o 8, a gente, na descrição do estudo, esse resultado está descrito de maneira correta. E, além disso, também, né, esses pacientes com menor capacidade funcional, eles fizeram mais uso da ventilação não invasiva e da ventilação invasiva durante o período de internação hospitalar. E em relação à internação hospitalar, mais uma vez, né, se confere aí uma relação positiva entre a redução da capacidade funcional dos pacientes no pós-Covid. Vejam que até 3 meses, né, após a alta, esses pacientes que ficaram mais tempo internados eram os que possuíam menor capacidade funcional depois de 3 meses. Então, atenção para esses resultados positivos. Nessa parte da tabela 1, a gente já pode ver os resultados de medidas da ergospirometria e também de sintomas nos primeiros 3 meses de follow-up destes dois grupos. Então, nesse caso, as variáveis espirométricas analisadas, e aqui eu cito todas essas que aparecem na tabela, então, o VO2 de pico absoluto em porcentagem, a potência absoluta em porcentagem predito, a frequência cardíaca de pico, volume minuto, volume corrente, frequência respiratória, taxa de trabalho anaeróbico, são significativamente menores no grupo com VO2 abaixo de 85% do predito. Então, isso constata, então, né, que eles foram pior no teste ergospirométrico do que os pacientes que tiveram melhor consumo de oxigênio. O que faz total sentido também quando a gente compara aí entre os grupos de maior e menor capacidade funcional nos primeiros 3 meses pós-Covid, a avaliação espirométrica, né? Onde esses pacientes com menor capacidade funcional, eles apresentavam também alterações da função pulmonar. Então, com valores de VF1, capacidade vital forçada de fusão pulmonar de monóxido de carbono abaixo, né, do previsto para a idade. E, além dessas avaliações cardiopulmonares, os autores também mostraram uma alteração, né, da força muscular periférica nesses pacientes após 3 meses, que foi analisada a partir da avaliação de força de extensão do membro inferior dominante. Então, já está descrito aí como uma das principais sequelas da Covid-19, né, a redução de força a médio e longo prazo, fraqueza e fadiga muscular periférica. E nesse estudo, comparando os dois grupos aqui, com menor e maior capacidade funcional, não houve diferença significativa em relação a essa variável. Então, eles apresentavam a mesma força. Contudo, a análise unimultivariada desse dado, né, desses resultados, nos 200 pacientes da corte, a força do membro inferior foi, sim, preditor de menor VO2 de pico no teste ergospirométrico. Além disso, quando a gente pega as provas de função pulmonar aqui, todas as variáveis, o VF1, a capacidade funcional e a difusão pulmonar de monóxido de carbono, foram preditores do menor consumo de oxigênio de pico durante o teste nesses pacientes. E a correlação entre VO2 de pico e força de extensão do membro inferior dominante foi significativa e positiva nesses pacientes, mostrando que sim, a força muscular periférica desses pacientes da COVID continua reduzida e é preditora da capacidade funcional 3 meses após a alta hospitalar. Nesse caso, os autores inferem que o teste é bem tolerado pelos pacientes que tiveram a forma mais grave da doença e que também a execução não impactou na taxa de contaminação da equipe profissional responsável pela execução do exame.
E, finalmente, 5 pontos principais envolvendo os resultados desse estudo foram destacados pelos autores. Cerca da metade dos sobreviventes da Covid-19 apresentam alterações no VO2 de pico 3 meses pós alta hospitalar. Em aproximadamente 1/3 dos pacientes com redução da porcentagem de VO2, isso se deve provavelmente ao prejuízo na saturação periférica de oxigênio, associada a algum grau de alteração muscular, já que a força máxima de extensão do membro inferior foi independentemente associada ao VO2 de pico. 80% dos pacientes apresentaram pelo menos um sintoma disfuncional no 3º mês pós-alta hospitalar, e apesar disso não houve relação entre sintomas e anormalidades do VO2 de pico. O teste cardiopulmonar de exercício é bem tolerado e seguro para pacientes da Covid-19 e também seguro para os profissionais envolvidos na execução. Dessa forma, os autores concluem aí que os pacientes pós-Covid-19 ainda apresentam alterações funcionais após 3 meses de alta hospitalar. A grande maioria relata a presença de sintomas associados à redução da capacidade funcional, dispneia, sendo um deles. O teste cardiopulmonar de exercício parece ser a única forma de avaliação que descreve resultados inequívocos sobre a redução da capacidade funcional e suas causas nessa população, e isso deve ser indicado para avaliação de pacientes pós-Covid com queixas quanto às limitações funcionais. Então, é isso. Deixo aqui o meu pedido para que vocês nos encontrem aí nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Telegram, aqui no canal do YouTube. Não deixe de seguir o nosso canal, aí, se inscrever no canal e ativar as notificações. No nosso Instagram e também o nosso contato de e-mail que está aqui em cima. Primeiro. E é isso aí, pessoal. Nos encontramos nas redes, então, e até semana que vem.